Queridos, quando nós lemos a palavra ainda lá em Gênesis, nós vamos deparar com um homem chamado Enoque. Esse homem estava no meio de uma sociedade corrompida, no meio de uma sociedade difícil, em meio a todas as situações mais desprezíveis possíveis ao ser humano. Mas ele estava ali. Ele estava ali e não se deixou contaminar pelos males que eram comuns à sua época. Ele manteve-se fiel ao Todo-Poderoso. Enoque foi um homem que andou com Deus. Oh, glórias! Não há muitos registros a respeito dele, mas temos o suficiente para saber que ele amava a Deus, que o seu coração era dominado pelo Espírito Santo, que o seu viver era para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. E ele, amados, procurava colocar em prática a vontade de Deus. E era um homem abençoado, tão abençoado, que não morreu. Oh, glórias! Foi um homem que não morreu. A Bíblia diz que ele foi arrebatado, foi levado aos céus com vida. A exemplo do profeta Elias, que foi arrebatado também, porém muito tempo depois. No entanto, a história de Elias é bem conhecida, não é verdade? Mas Enoque também foi trasladado, foi levado aos céus com vida. Oh, glórias! E quando nós olhamos na palavra, vamos ver, irmãos, que era um homem comum. Era um homem que andava com o Senhor, porém era alguém comum. A única diferença é que ele amava a Deus com todo o seu coração, porém vivia ali. Era preciso trabalhar, tinha sua família, tinha filhos, tinha filhas. E os seus dias sobre a face da terra foram 365 anos. Oh, glórias! E ele foi levado pelo Senhor. Hoje com certeza está na glória, hoje está na glória. Esse exemplo, amados, é para que nós possamos entender que é possível andarmos com Deus. É possível desenvolvermos mesmo em meio a uma sociedade tão corrompida, em meio a uma sociedade tão difícil, em meio a uma sociedade dominada pelo mal, porque o mal tem dominado, infelizmente, a sociedade. A Bíblia diz que esse mundo está nas mãos do maligno, está sob o domínio do maligno. Mesmo assim é possível que nós sejamos fiéis ao Todo-Poderoso, que nós possamos andar com Deus. Oh, glórias! Ele era diferente. Nós precisamos ser diferentes e fazermos a diferença em meio a esta sociedade tão difícil. Oh, glórias! Este é o exemplo de Deus para a nossa vida. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 5, versículos 21 até o 24. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Oh, glórias! Palavra poderosa, irmãos. É possível que aconteça a mesma coisa conosco hoje, em pleno século 21. Aleluias. Senhor, fala conosco através dessa palavra. Traz a revelação, Senhor, para que nós possamos entender aquilo que Tu queres e que possamos, ó Deus, nos expor a andar contigo. Deixar-nos mover pelo Teu Espírito, guiar pelo Teu Espírito, Senhor. Oh, meu Deus, fala conosco, edifica-nos. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluias. Queridos, quando nós lemos a palavra de Deus, histórias como a de Enoque, com certeza o nosso coração alegra-se. O nosso coração alegra-se porque vemos que pessoas que foram extremamente comuns, não foram pessoas especiais, não era sacerdote, a Bíblia não diz que ele era sacerdote, não diz que ele tinha ou deixava de ter alguma coisa, porém faz registro a respeito dele, ou seja, o Senhor
mostra-nos que é possível, a exemplo dele, vivermos uma nova história, vivermos algo diferente, sermos cheios do Espírito Santo de Deus, e onde pisarmos, colocarmos os nossos pés, que ali seja um lugar de bênção, que seja abençoado, mesmo que tudo vá muito mal, mesmo que o pecado impere, mesmo que o maligno queira destruir-nos, o Senhor é conosco, o Senhor nos guarda, o Senhor enche o nosso coração, o Senhor transforma a nossa vida por completo. Oh, bênção! Irmãos, quando nós observamos histórias como essa, nós concluímos que é totalmente possível sermos diferentes e fazermos a diferença em nossos dias. Você não pode se deter naquela ideia: eu sou pequeno, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou presbítero, eu não sou bispo, apóstolo, eu não sou bispa, eu não sou pastora. Enfim, nós gostamos de colocar empecilhos no agir de Deus. Já notou isso? Quantos empecilhos nós colocamos no agir de Deus? Nós limitamos o agir de Deus na nossa vida, mas quando nós vamos para a palavra, vemos que o Senhor não está preocupado. O Senhor não está nem aí se você tem ou não um título eclesial, se você é famoso ou deixa de ser famoso, rico ou pobre. O Senhor não se importa com essas coisas. O que Deus quer de fato é que o coração, o nosso coração, seja segundo o seu coração, segundo a sua vontade. Eis a diferença. E a partir do momento que o nosso coração é semelhante ao coração de Deus, que bate no mesmo compasso, oh bênção! Certamente seremos abençoados e faremos a diferença sobre a face da terra. Oh glórias! E quem sabe você não morrerá, será levado, trasladado aos céus. Bom seria, a exemplo de Elias, subirmos numa carruagem, ou a exemplo de Enoque, sermos levados à glória sem passarmos pela tristeza da morte. Bom seria que isso acontecesse. Quem sabe, nada é impossível àquele que serve ao Senhor, porque Deus ama os seus e age segundo a sua própria vontade. Mas, amados, o que chama-nos a atenção não é que Enoque morreu ou deixou de morrer. Não, não é isso. O que chama-nos a atenção é o andar com Deus. Eis a diferença, o andar com Deus. E quando nós andamos com o Senhor, irmãos, com certeza teremos um relacionamento íntimo com Deus. Teremos um relacionamento íntimo. João capítulo 14, versículo 6 diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Está vendo, amados, que maravilha? Quando nós, queridos, andamos com Deus, é gerada uma intimidade. Talvez você leia o texto e não consiga ver onde está a intimidade. Mas onde nesse texto diz que eu preciso ser íntimo do Todo-Poderoso? Oh, meu Deus! Disse Jesus: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, amados, pode chegar até o Pai a não ser por mim. Eis aí o fator intimidade. Se você não aproximar-se de Deus, se você não tornar-se um com Ele, se você não chamar Deus de amor e viver de fato esse amor na prática, impossível que você passe pelo caminho, que você viva a verdade, que você tenha a vida. Só é possível, irmãos, quando nós temos um relacionamento íntimo com o Senhor, um relacionamento verdadeiro com Deus. Nós não podemos nos deixar enganar. Só é possível servir ao Senhor de fato quando nós olhamos para Ele e o buscamos com todo o nosso coração, com toda a nossa vida. Voltando a Enoque, com certeza era um homem que buscava a presença de Deus. Haja vista que a presença do Senhor não cai do céu. Não cai. A intimidade com Deus não cai do céu. Não, de forma alguma. É algo que você precisa perseguir. Você precisa correr atrás. Você precisa doar-se. Você precisa buscar para que você tenha intimidade com o amado. Para que você tenha intimidade com o Senhor. E isso você pode entender nos nossos relacionamentos interpessoais. Para que você tenha amizade com alguém, necessário é que você ande com esse alguém, que você aproxime-se dele, que você procure ter intimidade. Caso contrário, não vai acontecer.
Você será sempre alguém conhecido, porém jamais íntimo. Se você também não buscar, não será íntimo. Eis o porquê, irmãos, que nós não podemos parar, mas sim andarmos cada dia mais, corrermos na direção do Senhor, para que essa intimidade seja verdadeira e assim possamos, sobre a face da terra, andar com Deus, andar com o Senhor. E Jesus deixa isso muito claro. Nunca te esqueças, nos teus momentos de rebeldia, que você queira virar as costas para o Todo-Poderoso, não faça. É uma péssima ideia. Os resultados são catastróficos. Não te esqueças, disse Jesus, eu sou o caminho. O caminho. Quem é professora sabe que esse "o" faz toda a diferença. O caminho. Não há outro caminho. Não é um caminho secundário, um caminho alternativo. É o único. É o imperativo. O caminho. Portanto, nós precisamos andar por esse caminho. Mas para andar por esse caminho, é necessário que haja comunhão com Deus. E comunhão se alcança buscando. Amém? Oh, glórias! Queira isso para a tua vida, é maravilhoso. Ainda, queridos, para que nós possamos de fato andar com Deus, necessário é que haja uma dependência completa do Senhor. Salmo capítulo 40, versículo 8 diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Amém? A palavra é clara, não é, irmãos? Davi afirma, Davi foi alguém que andou com Deus também. Davi era tão normal, vamos colocar dessa forma. Enoque nós sabemos pouca coisa, exceto que ele andou com Deus, que foi fiel ao Senhor. Quando nós olhamos para Davi, a biografia é bem mais extensa. E nós vamos ver que era homem tal qual nós, com suas fraquezas, com seus momentos de dificuldades, suas provações, suas quedas, seus erros. Mesmo assim o Senhor olhou para ele e disse: este camarada é segundo o meu coração. Sabe por quê, irmãos? Não que Deus estava passando a mão sobre a cabeça de Davi. Ah, Davizinho, não, Davizinho, não. Não era isso. É porque quando Davi se arrependeu dos seus pecados e voltou-se para o Todo-Poderoso, ele passou a viver uma dependência extrema de Deus. Uma dependência extrema de Deus. E isso é interessante porque muitas vezes nós olhamos para a nossa própria vida e concluímos que não é possível ter dependência, porque hoje a coisa está meio que de ponta cabeça, não é? Parece que as coisas estão meio que de ponta cabeça. A vida de Davi não estava de ponta cabeça, estava destruída, mergulhada no pecado, na lama. Mas o dia que ele olhou para o Senhor e, arrependido, confessou seus pecados, o Senhor o recebeu. Este é um homem segundo o meu coração. Queridos, veja que interessante. A dependência nos leva a uma busca constante por tudo o que é de Deus. O que é dependência? Dependência é quando você necessita de alguém ao seu lado. Quando você precisa que alguém faça alguma coisa por você. Dependência, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Você vai no avião. Você é totalmente dependente do piloto. Não é assim? Principalmente se for aquele teco-teco que vão 3, 4 pessoas dentro, se dá uma pane. Aí tá difícil. Esses grandes até que as coisas funcionam porque tem alguém para tomar o lugar, aquela coisa toda. Mas o teco-teco você depende exclusivamente do piloto. Se aquele camarada resolver matar você, é só ele apontar para baixo aquele avião, você está mais ou menos enrolado. Não é assim? E se ele dá uma pane lá em cima, um ataque cardíaco daquele fulminante, você vai junto com ele. Infelizmente, amados, essa é uma realidade. E também é um exemplo magnífico de dependência. Eu preciso depender de Deus nesse grau, de confiar totalmente, a ponto de colocar nas mãos dele a minha vida. Queira ou não, quando você entra num ônibus talvez, ou no avião desses aí, você está colocando a tua vida na mão. Nós precisamos acreditar dessa forma. E Davi diz: agrada-me fazer a tua vontade. Agrada-me a fazer a tua vontade. Dentro do meu coração
está a tua lei. Eis a dependência. Dentro do meu coração está a tua lei. Nós precisamos encher o nosso coração com a lei do Senhor. Oh, bênção! Encha teu coração com a lei do Senhor. Encha teu coração com a lei do Senhor. Não se incomodes com este mundo, porque Deus há de controlá-lo, Deus há de mover em teu favor. Mas preocupe-se com aquela luta interna entre carne e espírito. A carne diz para você: para que isso? Para que ler a Bíblia? Para que louvar? Para que adorar? Para que orar? E o Espírito Santo fala para você: ora, leia a Bíblia, cante, louve, adore. E você precisa vencer essa luta com o Espírito Santo de Deus. É uma dependência verdadeira. Oh, glórias! No entanto, amados, nós não podemos esquecer que somos totalmente livres. E a liberdade, muitas vezes, ela é um grande mal na vida da gente. Se você não fosse livre, talvez seria mais fácil servir ao Senhor. Porque Deus teria colocado dentro da tua cabeça a obrigatoriedade de servi-lo. E Ele poderia ter feito isso. Veja como Deus é maravilhoso. Ele poderia ter obrigado a todos aqueles que nascessem sobre a face da terra, já nascer programado para adorá-lo, tal qual os anjos fazem. No entanto, o Senhor nos deu a liberdade. Somos livres. E a liberdade, amados, nem sempre é muito boa. E eis aí o que nós temos visto nesses últimos tempos. Esta é a liberdade, é as escolhas que as pessoas possuem, que as pessoas fazem, e nem sempre são boas, porque elas não querem viver uma dependência verdadeira de Deus. Amém? Enoque, amados, certamente não entendia desta forma. Ele preferia ser dependente de Deus. E para que essa dependência fosse uma realidade, com certeza, ele tinha, dentro da sua realidade, escolhas marcantes. Não faço isso, porque desagradarei o meu Senhor. Não faço dessa forma, porque o Eterno não será honrado. Não estarei naquele lugar, porque ali não louvarei, não abençoarei, não serei bênção, porque ali não serei uma pessoa segundo a vontade do Todo-Poderoso. E ele certamente escolheu o melhor caminho. Ele procurou andar com Deus e fazer a vontade do Senhor. Queridos, esta também é uma lição que nós precisamos trazer para o nosso coração. Nem tudo que está nesse mundo serve para a gente, porque nós somos pessoas escolhidas, lavadas e purificadas para fazer a vontade do Senhor. Amém? Andar com Deus é certeza de vitórias. Oh, glórias! Vitória é algo que nós perseguimos. Dificilmente você acha alguém que não queira vitórias. Dificilmente você encontra alguém que queira viver na derrota. Mas ouça, Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Quem será contra nós? Quem será contra nós? Queridos, quando nós entendemos esta verdade de Deus e procuramos, a exemplo de Enoque, viver a vontade do Senhor, nós vamos enfrentar as dificuldades do dia a dia. Porque as dificuldades surgem à esquerda, surgem à direita, à nossa frente. Você olha para cima, tem dificuldade, para trás tem dificuldade. Você olha para a tua casa, eis a dificuldade. Você olha para o trabalho, gente do céu, quanta dificuldade. Você olha para o tempo não ajuda. Você olha para um lado, olha para o outro, e muitas vezes vemos apenas dificuldades. Esta é a realidade desses últimos tempos, é a realidade daqueles que amam ao Todo-Poderoso, queira você ou não. Nós vamos passar pelas aflições, pelos momentos difíceis, teremos provações e mais provações à nossa frente. Sabe por quê, irmãos? Nós vivemos aqui como guerreiros de Deus, soldados de Deus. Cada um de vocês deveria ter no braço um escudo e na outra mão uma lança, porque é assim que é o soldado de Deus. É evidente que nós estamos olhando ainda lá para a Idade Média, escudo e lança, mas está bom assim. Esta é a verdade.
Nós temos que nos ver como soldados de Deus, em meio a uma luta, em meio a uma batalha, em meio às dificuldades que são geradas por aquele que rege esse mundo, por aquele que domina esse mundo, porque nós somos aqui, irmãos, estranhos. Você não pode ser igual, não pode ser igual. As tuas atitudes te faz estranho a este mundo. Esta é a grande verdade. E diz a palavra, amados, que quando nós andamos com o Senhor, quando nós somos de Deus, a exemplo de Enoque, certamente as batalhas virão, mas juntos com as batalhas, a vitória. Oh, glórias! É para nos alegrarmos com Deus, porque Ele cuida de nós. O Senhor está presente no nosso dia a dia. Você, ao acordar, o Senhor já está contigo. Você passa um dia debaixo da mão de Deus. É o zelo do Senhor que se manifesta sobre a tua vida. É o cuidado infinito de Deus, o cuidado grandioso do Eterno para com a tua vida. E assim é, irmãos, e assim é contínuo, 24 horas por dia. Oh, glórias! Eis o porquê que nós podemos ter certeza de vitórias. Certeza de vitórias. Mesmo que as dificuldades sejam maiores do que teu entendimento. E nós temos passado por dificuldades muitas vezes que nós não conseguimos compreender, é maior do que as nossas forças e vai por aí. Mas se nós temos o Senhor como Deus, o Senhor como aquele que anda conosco, como aquele com o qual nós andamos, nós teremos convicção que a vitória é certa. Oh, glórias! Você pode ter certeza absoluta, você pode ter convicção que Deus há de dar-lhe a vitória. O Senhor dará a vitória aos fiéis. A vitória pertence àqueles que são fiéis. Essa é a promessa do Senhor para a nossa existência. Enoque, amados, Enoque não morreu, foi levado para a glória em corpo. Oh, glórias, que bênção, não é? Isso pode acontecer com você. Basta que tu andes com Deus. Basta que tu andes com Deus. Mas é necessário entender ainda que andar com Deus não é uma vida solitária, uma vida desamparada. Não, de forma alguma. Algumas pessoas querem andar com Deus e querem esconder-se do mundo. Querem esconder-se. Mas não é desta forma, irmãos. Salmo capítulo 37, versículo 25, Davi afirma: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Esta é uma promessa de Deus para a tua vida. Evidentemente que é uma declaração de Davi, porque ele constatou durante a sua existência, constatou durante a sua vida o cuidado de Deus sobre aqueles que são justos. E quem são os justos? Os que foram lavados, purificados, que são tomados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, são aqueles que andam com Deus. Eis aí os justos. Tu és um justo? Você é justo? É preciso andar com Deus. Tens que andar com o Senhor. Irmãos, quando nós observamos o relato ali, em que Enoque é citado, nós vamos ver que a situação da sociedade não era das melhores. O pecado reinava. E se você segue um pouco mais à frente, logo aparece Noé. Logo aparece Noé e vem o dilúvio e a dizimação da humanidade. Nós vemos, queridos, que a situação era terrível, a situação era complicada. No entanto, ele permaneceu fiel, ele andou com o Todo-Poderoso, ele não teve a sua vida desamparada. Na verdade, o amparo de Deus para com Enoque foi tão completo a ponto de não permiti-lo morrer, mas ser levado, trasladado para o céu com vida. Oh, glórias! Irmãos, nós precisamos entender esta mesma verdade. Estamos preocupados com um monte de coisas, sim. As preocupações aparecem, surgem, porque nós estamos no meio difícil e o meio muitas vezes nos envolve. Nos envolve. O meio muitas vezes quer nos dominar. E perde-se
de vista o cuidado de Deus. Se tu andas com o Senhor, jamais tire os teus olhos do Senhor. Jamais tire os teus olhos. No meio da dificuldade, olhe para o Senhor. No meio dos problemas, olhe para o Senhor. No meio em que as coisas parecem que estão difíceis demais, no momento em que parece que as coisas estão difíceis, complicadas, olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor, irmãos. Deus não te desampara. Seja fiel em nome de Jesus. Seja fiel. Faça a tua parte. Seja fiel. Nesse acordo, irmãos, o Senhor exige de cada um de nós fidelidade. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de nós é fidelidade. Somente isso. Se tu fores fiel ao Senhor, se nós formos fiéis ao Todo-Poderoso, prepare-se para as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Prepare-se para receber o cuidado do Senhor sobre a tua existência. Prepare-se para ser movido pelo Espírito Santo, para ser instrumento de Deus. Prepare-se, porque o que Deus quer de cada um de nós é fidelidade. Eis a palavra-chave, fidelidade. Amém? E aqueles que são fiéis, estes andam com Deus. Aqueles que são fiéis possuem comunhão verdadeira com o Senhor. Aqueles que são fiéis são cheios do Espírito Santo. Aqueles que são fiéis, hoje talvez ainda hão de passar pelo processo da morte, a morte física, mas o seu espírito continua vivo para a honra e para a glória do Senhor. Oh, bênção! E para todo sempre estará diante do Senhor lá no céu. É assim que Deus faz. Esta é a promessa do amado para a nossa vida, irmãos. Olhemos para o Senhor. Creia no Senhor. Confie no Senhor. Amém? Ande com Deus. Ande com Deus. Que tu possas sair deste lugar nessa noite com um propósito. Qual o propósito? Eu quero andar com Deus. Eu quero, a exemplo de Enoque, andar com Deus. Eu quero, a exemplo de Jesus, andar com Ele, viver segundo a vontade dEle e ser cheio do mover de Deus. Jesus era cheio do mover de Deus, do Espírito Santo. Nós precisamos querer o mesmo que Jesus quis para a sua vida. E Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que você possa olhar para Cristo, esperar nele, confiar naquilo que Ele tem e pode fazer por cada um de nós. Ainda, disse Davi: agrada-me fazer a tua vontade. Dentro do meu coração está a tua lei. Encha a tua vida daquilo que é de Deus. Não perca teu tempo com as coisas vazias desse mundo. Não perca teu tempo. Não perca, gente. Ocupe o teu precioso tempo com aquilo que é de Deus. Oh, bênção! Ocupe teu tempo com aquilo que é de Deus. Encha o coração com a lei do Senhor. Ou seja, com tudo aquilo que edifica, aquilo que é de boa fama, aquilo que é agradável, aquilo que satisfaz a vontade do Senhor. E ainda, irmãos, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem fez essa afirmação foi Paulo. E Paulo sabia, na prática, o que era o cuidado de Deus para com os amados. Ele experimentou toda sorte de dificuldades, todos os males, mas ele esperou no Senhor, e o Senhor deu-lhe a vitória. Amém? Davi volta a dizer: fui moço, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Isto é fé. Nós precisamos ter essa fé no coração. Quantas vezes você está, de certa forma, desviando-se do trajeto de Deus? O trajeto de Deus é retilíneo, é sempre assim, reto, reto. É para marchar reto. Mas você olha para as dificuldades
e dá um desvio de alguns graus, sei lá, 5 graus, saiu da linha reta, 5 graus, é o suficiente para que você não seja amparado pelo Senhor. Entenda assim, 5 graus é coisa mínima, mínimo mesmo, mas é o suficiente para que você não seja amparado pelo Senhor. Portanto, siga segundo a vontade do Senhor, seja justo e tu serás amparado. A tua descendência não mendigará o pão, serão pessoas abençoadas, porque Deus tem prazer em abençoar a descendência daqueles que o amam. Amém, amados? Ande com Deus, ande com Deus. Vamos andar com o Senhor? Ô bênção! Vivamos a verdade do Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor. Gastemos todas as nossas energias com Deus, porque Ele há de repor a cada dia as energias que nós gastamos com Ele. O Senhor faz assim com a gente. Amém? Ô bênção! Que nós possamos deixar que essa palavra encontre lugar no nosso coração. E que ao sairmos daqui, possamos lembrar desses detalhes que são importantes para a vida daqueles que querem andar com o Senhor. Vamos orar. Senhor, eu quero clamar, Pai, que Tu venhas plantar no nosso coração. Oh Deus, planta no nosso coração esta palavra, Pai, para que nós possamos cada dia olhar para Ti e a exemplo de Enoque, oh meu Deus, sermos fiéis, andarmos contigo, deixar-nos mover pelo Teu santo e bendito Espírito. Senhor, abençoe a estes que estão ouvindo esta palavra, que sejam tocados pelo Teu santo Espírito, que sejam avivados, reavivados, tomados, guiados, enviados, que sejam, Deus, dominados por Ti. Esse é meu clamor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Mensagem 1018.